Olá, advogada e advogado trabalhista. Vamos falar um pouco sobre honorários recursais? Meu nome é Radson Angel, sou juiz do trabalho há quase 25 anos e nos últimos 3 anos eu tenho pesquisado de forma bastante profunda o tema sobre os honorários advocatícios no processo do trabalho. E acabei de lançar uma obra em que trato do regime financeiro no processo do trabalho e, em cerca de 400 páginas, eu estudo os honorários advocatícios. E um dos temas que eu trato neste meu livro é justamente sobre os honorários recursais. Mas o que são honorários recursais? Honorários recursais são aqueles honorários devidos em caso de interposição de recurso. Quando o tribunal julga o recurso, nós temos então a fixação de honorários novos, além daqueles que já foram fixados na sentença. Isso está previsto lá no artigo 85 do CPC, no parágrafo 11. Foi uma novidade incluída no ordenamento jurídico em termos gerais. Por que em termos gerais? Porque nós já tínhamos a previsão de honorários recursais lá no artigo 54 da Lei 9.099, na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Né? Essa previsão do CPC contou com aplausos da doutrina. Afinal de contas, teria havido uma situação ou a hipótese de remuneração a mais, do trabalho a mais prestado pelo advogado. Né? Mas se a gente observar bem, essa alegria se, se foi embora quase que imediato, quando nós observamos que existe uma limitação dos honorários recursais. Os honorários recursais somados com os honorários fixados na sentença não podem ultrapassar o limite total de honorários, que é de 20% lá no processo comum e no processo de trabalho 15%. Então nós percebemos que houve uma timidez do legislador quanto a isso. O ideal seria a previsão de honorários recursais a cada recurso interposto. Daí me parece que atenderia aos fundamentos que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas aí nós temos uma primeira indagação. Essa previsão se aplica ao processo do trabalho? A CLT não fala nada sobre o tema. Daí nós temos então uma omissão. E além disso, existe plena compatibilidade desse instituto com o processo do trabalho. Aí a gente já percebe, então, que atende ao filtro binário estabelecido lá no artigo 769 da CLT e, consequentemente, os honorários recursais podem e devem ser aplicados no processo do trabalho. Não temos dúvida alguma de falar, de afirmar isso. O processo do trabalho contempla a figura dos honorários recursais. E quais seriam os fundamentos dos honorários recursais? São três. O primeiro deles é o trabalho extra realizado pelo advogado. Afinal de contas, os honorários são fixados na sentença pelo trabalho desenvolvido até aquele momento. O juiz não pode fazer, quando prolata a sentença, um exercício de futurologia, imaginando se a parte vai ou não vai recorrer da sua decisão. A partir desta ideia, então, os honorários fixados em sentença contemplam o trabalho realizado até aquele momento. Daí, existe a necessidade de remunerarmos aquele trabalho do advogado prestado posteriormente à sentença, com o recurso, ou com as contrarrazões, melhor dizendo. Esse, inclusive, atende a um dos seus pressupostos. Né? Então, primeiro fundamento, o trabalho extra realizado pelo advogado. O segundo fundamento é de sancionar a parte que interpõe o recurso e não logre sucesso. Veja só, a parte perdeu quando o juiz prolata a sentença. Ela foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Daí, inconformada com aquela decisão, interpõe o recurso e o tribunal vem e nega provimento a este
recurso. Ela perdeu novamente. Daí ocorre a fixação dos honorários recursais. Percebe, então, que este acréscimo tem uma função sancionatória. E o terceiro fundamento, que é trazido para nós pelo professor Alexandre Câmara, do Rio de Janeiro, é justamente o de garantir a igualdade. Imaginemos duas pessoas em situações idênticas, situações fáticas e jurídicas idênticas, que ajuizam demandas. No primeiro caso, João, o juiz, quando prolata a sentença, analisou o trabalho realizado até aquele momento e fixou em X o valor dos honorários do seu advogado. Maria, também na mesma situação, o juiz fixou em X os seus honorários. Só que no processo de João, a parte que perdeu interpôs o recurso. O tribunal nega provimento ao recurso e aí tem que fixar novos honorários. Por quê? Porque se não fizer, nós vamos ter o advogado de João e o advogado de Maria recebendo o mesmo valor a título de honorários, porém, o advogado de João trabalhou mais do que o advogado de Maria. Se não fosse a possibilidade da previsão dos honorários recursais, haveria uma clara violação à igualdade substancial. E aí nós temos diversas outras questões relativas a esse tema. Quais são os pressupostos dos honorários recursais? Em que situações que eles são fixados? Quais são os recursos? Existem honorários advocatícios na remessa necessária? E é possível a concessão dos honorários de ofício, ainda que não haja o requerimento? Qual seria o percentual máximo que o tribunal pode fixar? Eles são devidos em caso de desistência do recurso? E se o recurso for realizado, for interposto, por um litisconsórcio, os honorários recursais alcançam os demais litisconsórcios? E se tiver sido interposto por um terceiro prejudicado? Cabem honorários recursais em caso de indeferimento da inicial ou rejeição liminar da pretensão? São diversas dúvidas sobre o tema honorários recursais.